Boa noite, amados irmãos, amigos que estão conosco nesta noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Aos amados também que nos vê e nos ouve através dessa mídia, também nós os saudamos em o nome do Senhor Jesus. E que vocês sejam abençoados e possam ser edificados pela palavra, pelos louvores, por tudo quanto havemos de fazer nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo em o nome de Jesus. Quero convidar a igreja para ficar em pé enquanto nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer, Santo Deus, por esta oportunidade, mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Senhor Deus, é aquilo que damos, Senhor Deus, ao Senhor, não é de nós mesmos, mas é do Senhor que te damos, porque sem ti nada podemos fazer, recebemos do Senhor a graça, e por isso, Senhor Deus, nós queremos tributar um verdadeiro culto de louvor ao teu santo nome. Para isso, Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua presença, para nos iluminar, para nos conduzir na direção, Senhor Deus, no alvo que é Cristo Jesus, para glorificar o teu santo nome. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa toda a congregação, nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Irmãos, ainda em pé, vamos louvar ao Senhor, ou melhor dizendo, vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 46, de 1 a 7. Salmo 46, de 1 a 7. Vou ler com a igreja. Vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares. E diz assim, Salmo 46, versículo 1 ao versículo 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Todos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. A igreja pode sentar e nós vamos louvar cantando o hino do inário, número 144. Segurança e alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Que segurança tenho em Jesus, inteiramente
a história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Continuando os louvores, os meninos aí, do ministério, vão cantar 2 cânticos mais. E no segundo cântico, os irmãos têm a oportunidade de fazer o seu ofertório, cultuar a Deus entregando seus dízimos e suas ofertas, sabendo que aquilo que temos nada é nosso, mas sim porque Deus nos deu, para que tudo, em todas as coisas que Deus nos dá, nós possamos glorificar o seu santo nome. E esse momento é um momento de adoração, onde nós dedicamos nossos dízimos, nossas ofertas, por causa do trabalho que o Senhor nos concedeu, que tivéssemos, e granjear nossos recursos, para que assim glorifique o seu santo nome. Então façamos isso com alegria, com entendimento e com louvor ao nosso Deus. No segundo cântico, vocês têm a oportunidade de entregar o seu dízimo e as ofertas. Eu peço aos diáconos que providenciem, porque nós levamos aqui a urna para fazer um melhoramento, um conserto nela, e só que a pessoa que prometeu me entregar não me entregou. Aí eu peço aos diáconos que providenciem aquelas aljavazinhas para que os irmãos possam estar depositando seus dízimos e suas ofertas. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou
cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo que confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Aleluia. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Descanse. Em teus braços é o meu descanso. Descansa, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu li o Salmo, parte do Salmo 51, os versículos 5 até o versículo 6. Amados irmãos, este momento é um momento muito também especial, onde nós podemos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedindo que Ele nos perdoe. Deus não se agrada de sacrifícios tolos, como diz a sua própria palavra, mas um sacrifício de um coração quebrantado e compungido, aquele que reconhece quem é e de que necessita. Nós necessitamos do favor, do perdão de Deus. E Ele, em sua palavra, nos promete que Ele concede o perdão quando sinceramente confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados. E o salmista, ele orava dizendo assim também: expurga-me, Senhor, dos pecados que me são ocultos. Muitas vezes nós não temos nem consciência dos nossos pecados, mas é um momento de também pedir misericórdia a Deus. Após um momento de silêncio, onde os irmãos estarão confessando, nós estaremos confessando os nossos pecados a Deus, eu peço ao diácono Ítalo que quebre o silêncio com uma oração audível, agradecendo a Deus pelo perdão concedido, que nos é concedido, e também pelos dízimos e as ofertas que foram levantadas hoje para o serviço da casa do Senhor. Oremos um pouco em silêncio.
Amados, gostaríamos de saber se tem algumas pessoas que nos visitam nesta noite. Dê um sinal com a mão, se há algum visitante. Tem aqui um nome, Axel Monteiro. Cadê Axel? Aí, Axel Monteiro, seja muito bem-vindo. Mais alguém? Não, né? Chegou esse cartãozinho aqui. Mas nós dizemos ao nosso querido visitante assim: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e volte muitas vezes. Em nome de Jesus, que agora nós vamos receber de Deus a sua palavra, que há de ser ministrada pelo nosso pastor, reverendo de Araújo. Que Deus o abençoe maravilhosamente. Amém. Meus irmãos queridos, graça e paz no nome do Senhor Jesus. E quando eu peguei e olhei para todo lado, eu não vi o Axel. Meu irmão, seja bem-vindo. Relembre tempos bons vividos neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Aos demais irmãos queridos, que seja uma noite muito especial para você. A noite que paramos para ouvir o Senhor falar. É certo que muitas vezes não valorizamos, porque somos, como seres humanos, pessoas que acham que o que acontece porque nós estamos fazendo alguma coisa. Mas a grande obra que acontece em nosso meio, através da pregação, não é porque você está fazendo, é porque Deus está fazendo em você. É quando nós nos tornamos passivos diante da ação ativa de Deus, e nós damos uma resposta ativa posteriormente, mas Deus sempre age primeiramente. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor do Evangelho segundo Mateus. Nós estamos aqui nessa conclusão do Sermão do Monte, nessa palavra. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas inicialmente o versículo 24 ao 27. Eu saúdo também você que está nos ouvindo agora pela internet, e você que ainda vai nos ouvir posteriormente. Que essa mesma palavra que está sendo aqui plantada no coração desses irmãos, o coração desses irmãos seja plantado nos seus aí também. Eu vou ler esses versículos e os irmãos acompanham com um olhar sobre o texto ou acompanhando aqui no painel à frente. Versículo 24 ao 27 de Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, um dos maiores desafios que Deus tem para nós é que construamos uma casa que dure. No nosso meio eu estou vendo muitas casas aqui, muitas edificações de Deus, glória a Deus, edificações de Deus. Umas casas mais novas, casas com mais tempo, mas tudo são casas. Tudo são casas de Deus, edifícios de Deus para a sua glória. E nós só vamos saber como essa casa está, a estabilidade desta casa, quando vier as chuvas, quando vier os ventos, e quando baterem contra nós. E nós vamos então saber se essa casa que está sendo edificada é uma casa que dura ou uma casa que é frágil. É nos momentos de luta, é quando enfrentamos momentos de depressão, algumas vezes porque o nosso coração está magoado, outras vezes porque não há motivo nenhum. E simplesmente sentimos tristeza em nosso coração, e se pudéssemos arrancá-la do nosso coração e lançar fora, nós faríamos. E nessa hora nós estamos sendo pressionados, e esse edifício está sendo testado.
São momentos que enfrentamos, momentos de desânimos, quando parece que as coisas não estão dando certo. Tudo está cooperando para dar errado. E tem momentos assim na nossa vida, que as coisas parecem não estar se encaixando. E essa casa está sendo testada. E essa casa está passando pelas provações que toda casa enfrenta. E ela se manterá de pé ou cairá. E saberemos não pelo material, mas pelo local aonde ela foi edificada. Ou se foi edificada sobre a rocha, ou se foi edificada sobre a areia. Essas são as palavras do Senhor no Sermão do Monte. E ele vem apresentando 4 ilustrações para representar a decisão do crente na construção da sua própria vida. O Senhor pregou o Sermão do Monte, trazendo diretrizes para os cidadãos do reino de Deus, aqueles que foram chamados para ser diferentes. E se você observar no versículo 13 ao 14, do 13 ao 14, ele vai dar a ilustração da porta estreita e da porta larga. Ele diz: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que os entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Presta atenção, Jesus aqui coloca: ou nós entramos pela porta estreita, ou passamos pela porta larga. Ou somos diferentes, ou seguimos a multidão, e vai passar de rodão pelaquela porta. E nós precisamos saber se estamos escolhendo a porta estreita ou a porta larga. Ele também fala de 2 árvores. Observe aí no versículo 15 ao 20: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvos de espinhos ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Em todo tempo nós estamos desafiados a seguir o profeta verdadeiro ou falso profeta, a palavra verdadeira ou a palavra falsificada. Nós estamos todo o tempo diante desse desafio. A construção dessa casa envolve elementos importantes: o caminho por onde entramos, a planta de quem recebemos, o conselho para que aquela casa seja construída. E ele ainda fala sobre a profissão de fé no versículo 21, 23. E ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. E Jesus coloca agora 2 grupos que fazem pública profissão de fé. Só que um grupo professa só de lábios, e um grupo professa Cristo verdadeiramente em seu coração. E depois dele colocar esses 3, ele apresenta agora a ilustração da edificação. E essa é a mais fácil de percebermos como nós estamos, como você tem reagido às provações, e elas virão. E é isso que eu quero compartilhar com você, dizendo que elas são inevitáveis e elas virão. E eu quero aí no versículo 24, primeiramente dizer que a força da tempestade ela pode ser controlada. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor está dizendo para nós a diferença do homem prudente e do homem apressado, do homem que pratica as palavras de Deus, ou aqueles homens que apenas ouvem a palavra de Deus. Eu estava pregando na sexta-feira, os irmãos que estavam lá, o homem que foi quase cristão, 45 centímetros separava ele do céu. Ele ouviu a palavra, o rei Agripa ouviu a palavra, o rei, depois que Paulo pregou junto com Festo, e ele disse: Paulo, você quase me persuades a ser um cristão. E 45 centímetros é mais ou menos a distância que sai do nosso cérebro para o nosso coração.
Muitas pessoas, as palavras não passam da cabeça, nunca desceram para o coração, por isso nunca houve uma seriedade em cumpri-la e ter sua vida transformada. Irmãos, se vocês querem ser fortes em momentos de lutas e tempestades que vêm de todo lado, pratique a palavra de Deus, coloque ela no seu coração e viva essa palavra. E quando você estiver carente, e tem pessoas que são carentes de pessoas e fica sempre dependente da carência, é muito carente do outro, né? Tem pessoas que são assim, tem pessoas carentes de tudo, e você está sentindo carência, e você vai ouvir a palavra no seu coração: o Senhor é meu pastor e não falta mais nada. Eu não preciso de aceitação das pessoas para ter segurança em minha vida. Aliás, houve uma doutrina maligna da alma gêmea. As pessoas achavam que as pessoas foram criadas apenas com a metade de uma alma. Misericórdia, irmãos, acredito que todos os irmãos têm uma alma toda aqui, em nome de Jesus. Que não haja nenhum irmão só com a metade da alma, em nome de Jesus. E esses irmãos então sofriam, e eles precisavam encontrar a sua outra alma gêmea. E enquanto não encontrasse, não seria feliz. Irmãos, que é isso? Deus não criou ninguém pela metade. Você será suficiente em Cristo, ao lado de uma pessoa ou não, para a glória de Deus. É isso que é importante. Eu tenho Deus, não me falta mais nada. Eu tenho Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando nós estamos esperando a aceitação do outro, nós sofremos, porque essa carência não preenche o nosso coração. Ele esvazia, a carência esvazia o nosso coração. Só Deus, mas isso só pode ser feito através da palavra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de preencher o nosso coração. E quando nós a praticamos, as coisas mudam. Aqui nós tínhamos dois homens. De um lado tínhamos um que fez uma casa parecida com a outra. A diferença estava no lugar que ela foi construída. Aonde estamos construindo a nossa casa? Em cima de areia ou em cima da rocha? Numa coisa que é passageiro ou numa coisa que é duradoura? E nós precisamos construir a nossa vida em Cristo, porque Ele é a verdadeira rocha. Não podemos pensar em construir uma vida em cima de pessoas, a partir de pessoas, mas em Cristo Jesus. E vai vir a tempestade, vai vir a provação de todos os lados, e nós vamos nos manter firmes para a glória de Deus, porque não importa se a casa é luxuosa ou se a casa é mais simples, o que importa é onde ela está construída. Não importa uma casa luxuosa construída no pântano, é muito melhor uma casa simples construída sobre uma rocha, porque quando vier a tempestade e alcançar as duas, aquela casa pequena vai prevalecer e a outra vai cair. E Jesus disse: vai ser grande a ruína. E a força da tempestade, ela pode ser controlada quando nós ouvimos a palavra do Senhor e as praticamos. E Tiago observou umas coisas: as pessoas demoram a responder a palavra do Senhor. E ele disse: aquele que ouve a minha palavra e não as pratica é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e vê a sua aparência e logo se afasta e esquece de tudo que viu. Irmãos, não é eu que leio esta palavra, é esta palavra que me lê. Quando eu me coloco diante dela, ela é um espelho, e eu olho para ela, eu digo: eu me vejo como um pecador incapaz, dependente da graça de Deus. É isso que eu vejo. Quando eu olho para ela, ela me lê e ela diz: você precisa mudar nisso, e eu digo: obrigado. Uma palavra que não lê você é porque não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um espelho, e quando eu me coloco diante dela, eu me vejo nela, e quando eu me vejo, eu reconheço que eu tenho muitos defeitos e que precisam ser corrigidos. É como uma irmã que vai botar batom no lábio, pintou o dente e olhou no espelho e percebeu, mas não tirou um batom do dente, e depois sai por aí, esqueceu, e quando vai falar, todo mundo vê que o seu dente está vermelho. Tiago está dizendo: se você não corrige logo, você esquece e continua com o seu pecado.
Espelho, 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 não é o espelho meu, é o espelho meu. É a palavra de Deus. Diferente daquele espelho meu, o espelho meu tem alguém mais belo do que eu? Não. Você não é belo, eu não sou belo. A beleza é de Cristo. Somos pecadores dependentes da graça de Deus. Quando eu olho para a palavra, eu preciso dizer: Senhor, o que precisa mudar em mim? Mas sabe o que estão fazendo? Quando eles não gostam da palavra, eles começam a mudar a palavra. Em vez da palavra mudar eles querem mudar a palavra. E estão aí propagando coisas na internet e querendo mudar a palavra de Deus em todos os cantos. Querendo mudar a palavra, porque a palavra disse: você precisa mudar. As pessoas endurecem o coração e dizem: então eu mudo a palavra. É muito difícil mudar. Mas aqueles que praticam a palavra de Deus, eles começam a desenvolver uma solidez na sua vida. A sua vida começa a ser construída em base sólida. E os ventos, as tempestades, as adversidades, elas agora são controladas pelo poder dessa palavra que habita em nós. Que habita em nós, de uma forma poderosa. E as coisas já não nos atingem com facilidade. Porque a palavra está em nós. E quando começa a nos acusar, a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu digo: Senhor, eu recebo. E quando aponta o dedo para você, a palavra diz: Satanás é que é o acusador. Você diz: eu recebo. E quando aponta o dedo, a palavra de Deus: Jesus é teu advogado, é o paráclito, aquele que está ao seu lado. Você diz: eu recebo. A palavra de Deus diz: ele é misericordioso e nenhuma condenação. E não só isso, ele diz: aquele que é perdoado, seus pecados são cancelados. Isso é maravilhoso, é tomar posse da palavra. Ela precisa estar em nós. Agora, senão, meu irmão, você começa a desmoronar como tijolos que caem da parede, telhas que se soltam de lá. Há um homem sábio que praticará a palavra de Deus. Ele pratica a palavra de Deus. Tiago do 2,16, do capítulo 2, versículo 17 e 26, ainda diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós precisamos, queridos, praticar a palavra. Senão a nossa fé não passa de um cadáver morto que levamos nas nossas costas. Andando, a fé morta, uma fé morta nas costas e que não serve para nada, porque nós não praticamos a palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e praticá-la e aplicar ela na nossa vida. E quando você está passando um problema com seu filho difícil, e você escuta do mundo: pau que nasce torto, nada se direita. Você olha para a palavra e a palavra diz: é mentira. Os caminhos tortuosos serão aplanados. E você diz: Senhor, aleluia, eu confio na tua promessa. E você descansa nele. Isso é praticar a palavra. E você vai dormir porque você confia no poder do Senhor. O carpinteiro de Nazaré fazendo pau sendo aplainados para a glória de Deus, porque Ele é Senhor, Ele é maior do que todas as coisas, maior do que todas as possibilidades, e nós não devemos duvidar da sua palavra. Ou cremos nessa palavra, ou ela não serve para nada, pelo menos para nós. É claro que a palavra de Deus, ela tem o seu valor, e ela não depende de mim, continuará sendo palavra de Deus. O que eu quero dizer é, numa aplicação pessoal, quando você nega a palavra, não crê na palavra, a palavra não é aplicada na sua vida. As tempestades devem ser esperadas. A primeira é que as tempestades podem ser controladas. Quando você pratica a palavra, elas podem ser controladas. Agora, segunda, as tempestades devem ser esperadas. Ah, irmãos, você que vive achando que já está no Éden, sofre muito. Tem algumas pessoas que têm um problema sério do entendimento da sua situação na terra. Não entende a estrutura da criação, que é da redenção. Tudo foi criado por Deus, mas essas coisas caíram em desgraça e aguardamos a redenção. Nós fomos destinados para o céu, mas nós não estamos ainda no céu.
E por causa disso ainda enfrentamos as forças do inferno, enfrentamos aqueles que são usados pelo inferno, e enfrentamos os poderes que se levantam de todos os lados para nos pressionar. Infelizmente, alguns irmãos não compreendem muito essa pressão, e quando estão sendo triturados no liquidificador, eles pensam que é o liquidificador. Queridos, nós somos a fruta no liquidificador que estamos sendo triturados por todas as forças, mas nós precisamos estar consciente disso. E o texto é bem claro: e caiu a chuva. E caiu a chuva. As pressões que vêm dos que estão acima de você. Caiu a chuva. Caiu sobre você. Transbordaram os rios. As pressões que vêm assim pelo lado. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. O que fez aquela casa permanecer não foi a ausência de tribulações e provações, mas ter sido firmada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. As pessoas não entendem ainda muito a teologia da rocha, porque até botaram a rocha para homem, quando Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A palavra Pedro é Petra, a palavra rocha é Petros, e no grego está: tu és Petra, e sobre este Petros edificarei a minha igreja. A rocha é Cristo. A igreja é edificada sobre Cristo e não sobre Pedro. A igreja não é edificada sobre homens, mas sobre o próprio Cristo, a rocha, a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Essa é a nossa segurança. E essas devemos esperar, não devemos ser pegos de surpresa quando as provações chegarem na nossa vida. Você deve dizer: olha, eu sabia que vinha chuva, eu sabia que vinha o vento, mas eu sei que a casa foi bem construída sobre a rocha, e não é há o que temer. E vai zumbir o vento das telhas, parede pode balançar, mas você pode descansar, a casa não vai cair. Não vai cair. Você não vai cair prostrados. Seremos mantidos não pelo material da casa, mas pelo lugar aonde ela foi construída. Ambos com os mesmos materiais, construída no mesmo lugar, porque a palavra diz que a chuva e o vento caiu em ambas, elas eram construídas no mesmo lugar. Entendam isso, querido. Vai ter gente dentro da sua casa que um vai derreter e outro vai permanecer firme. São casas diferentes. Casas diferentes. Dentro do mesmo lugar, passando pelo mesmo problema. Alguns vão desmaiar de medo, alguns vão desanimar, alguns não vão passar a não dormir mais adequadamente, e o outro vai permanecer firme. A diferença está que um foi edificado sobre a rocha e o outro foi sobre a areia. E é muito fácil construir casa sobre areia, queridos, porque dá menos trabalho. Nós não queremos trabalho, nós não queremos dedicação. Ler a palavra para muitos parece trabalhoso. Seria muito mais fácil para os irmãos que gostam de enlatado, que montassem uma fila aqui de profetas, fizessem uma fila aqui de 5 profetas e passasse: eis que eu te digo, Jesus falou que você tinha isso. Isso é enlatado, isso é comida enlatada. A palavra está aqui, você tem que ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler. Parem de comer comidas enlatadas. Vamos comer comida sólida. Mas se você oferecer para o jovem hoje um miojo e um macarrão, macarrão geralmente faz rápido. Os irmãos fazem macarrão, irmãs que fazem macarrão, geralmente eu acho que é uns 8 a 10 minutos o macarrão, mas ainda tem um temperinho, não tem? Mas bota para o jovem fazer, ele diz: eu quero um miojo, quiser 2 minutos, sei lá. Eles querem logo. Eles querem um negócio rápido. Querido, sabe quando é que você vai aprender essa palavra rápido? Nunca. Essa palavra é para a vida inteira. E ainda você continuará precisando dela. Não se aprende as coisas facilmente. É preciso se debruçar sobre ela e esperar do Senhor a resposta que vem para fortalecer a nossa vida.
E eu vou para o último ponto, que fala dos fundamentos, porque as tempestades expõem os nossos fundamentos. Eu sei que você não gosta de provação, ninguém gosta de sofrer. Sofrimento é desagradável, eu sei disso, mas Deus sabe que você precisa ser provado para que revele o fundamento da sua casa espiritual. É quando somos provados que nós identificamos se somos construídos sobre a rocha ou construídos sobre a areia. É nesse momento. Por uma razão, Deus não tirou de nós essas provas e não vai tirar. Ele está nos provando, e sempre que percebamos que o nosso alicerce não está sendo firme, nós precisamos dizer: Senhor, tem de misericórdia de mim, eu vou cavar mais profundo, mas eu quero estar nesta rocha. Eu quero estar nessa rocha. Vamos construir uma casa que dure, em uma sociedade pós-moderna que tudo é passageiro. Nós somos a sociedade do descartável. Nós tomamos água no copo e jogamos fora. Nós comemos no prato e jogamos fora. Usamos o garfo e a faca e jogamos fora. Somos a sociedade pós-moderna do passageiro, do descartável. Não queremos coisas duradouras, coisas que permanecem. E nós precisamos voltar-se para a palavra de Deus e diga: Senhor, eu quero construir uma vida que dure para sempre. E a única forma é praticar a palavra de Deus, firmado na própria rocha, que é Cristo Jesus. É isso que precisamos fazer. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Versículo 25: que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Edificações sobre areia, casas bonitas, mas sobre areias. Relacionamentos de casais firmados sobre areia. É amor para todo lado, mas na primeira provação já pensam em separar. Isso é a verdade, não está firmado na rocha. E nós precisamos saber: o nosso casamento é firmado na rocha ou é firmado em areia? É firmado na palavra de Deus ou na opinião de pessoas? E nós precisamos saber dessas coisas. Elas tinham a mesma estrutura, basicamente, não havia muitos materiais diferentes naquela época, mas a única diferença era esse fundamento. E talvez você seja uma pessoa frágil, pessoa com limitações de saúde. Nós temos fraquezas. Nós podemos pecar por fraqueza, nós podemos pecar por ignorância, sim, e nós podemos pecar deliberadamente. São três coisas que nós devemos perceber na vida da pessoa. Por que aquela pessoa... Tem pessoas que têm fraquezas, pessoas que sentem dores constantes nas juntas, nos músculos, nos ossos. Isso é uma fraqueza. Nesse lugar você está sendo provado, e pode ser que você já tenha até dito: Deus, eu não aguento mais, Senhor, o Senhor não gosta mais de mim, o Senhor já me abandonou. E o Senhor vai entender essa reclamação, porque isso é uma fraqueza. O Senhor entende. É a mesma coisa que eu não posso exigir que uma criança como Samuel já pegue com habilidade todas as coisas em suas mãos e entregue lá em casa. Então nós não podemos bater no Samuel porque o Samuel quebrou um copo. Não, é da idade, ele tem limitações. Ele não quebrou o copo porque ele quis, mas foi resultado da sua limitação. E muitas vezes nós temos essas limitações. Entendam isso, meus irmãos. Você deve ter limitações assim como eu, que são limitações imensas. Você tem limitação e você tem pecado por causa dessa fraqueza. Pessoas que foram criados ouvindo os pais gritando um com o outro constantemente. É quase que natural que quando casa começa a falar também gritando. Isso é uma fraqueza. Eu acredito que Deus vai entender quando você fazer isso, mas você deve entender que você precisa crescer nela. Existem aqueles por ignorância, porque não tem o conhecimento ainda firme da palavra. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, se você tem essa fraqueza, se você tem um problema de ignorância, saiba que o que importa no final é onde a casa está construída. Se é sobre a rocha ou sobre a areia. Os apóstolos, eles tinham as suas fraquezas.
Eles tinham as suas fraquezas. Pedro era um homem temperamental, tinha os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago, João, explodiam por nada. E Jesus até deu um apelido para ele. Pedro era aquele homem que puxava a espada e ia resolvendo como ele achava. E não era assim, mas Deus entende tudo isso. Deus entende tudo isso porque Ele nos ama profundamente. O que Ele quer é que este homem e esta mulher, que são edificações de Deus, seja construído sobre Ele mesmo e não em outro fundamento. O Senhor vai nos sustentar nas tormentas da vida. O Senhor vai compreender as suas queixas. Às vezes as irmãs e até irmãos se queixam muito diante de Deus pelas suas próprias limitações. Você acha que Deus não nos olha de uma forma mais ampla do que você? Você é um crente aqui em Caicó, passa o calor do inferno, e tem outra irmã que é crente também lá no friozinho. Será que Deus não vai perceber que você é uma pessoa mais agoniada, como diz aqui? E Deus vai dizer: minha filha, eu sei, eu lhe conheço, foi eu que te criei, eu sei que a sua estrutura é essa. Mas o que precisamos, queridos, é ter a certeza se esta casa está edificada sobre a rocha. Você nessa noite, eu já quero concluir casas bonitas do Senhor. Aonde vocês estão alicerçados. Você precisa responder essa pergunta para Deus e você dizer: Senhor, eu nem sei ainda, não tem problema, o Senhor continuará tratando o seu coração, mas nós precisamos estar firmados nessa rocha. Os ventos vão vir, queridos, as provações vão vir de todo lado, a inundação vem de baixo para cima, o vento bate de lado e a chuva cai de cima. Eu não sei se você já sofreu provação assim, vem de todo lado, vem provação de todos os lados. E a Bíblia fala em um dia mau. Além de dizer que os dias são maus, a Bíblia fala no dia mau. Tem um período na nossa vida que as coisas parecem que estão andando para trás. E nesses momentos, você olha para Deus e diz: Senhor, eu estou sendo provado, aqui estou. Mas eu sei que eu estou firmado em Ti. E que essa chuva vai passar, a inundação vai secar, e o vento vai cessar. E eu continuarei ligado em Ti para todo sempre. E nada me tirará desta pedra, porque as raízes estão alicerçadas para todo sempre. Eu quero deixar essa palavra de consolo para o seu coração, casa espiritual de Deus. Não se culpe pela sua fraqueza. Não perca seu sono pela uma fraqueza que você tenha, assim como eu. Deus compreenderá as nossas fraquezas, assim como compreende de uma criança que ainda não tem habilidade para fazer. Agora tem pais que não entendem. Tem pais que pensam que criança é um adulto pequeno. Isso é verdade, eu já vi vários. Tem pais que não conseguem entender que uma criança não é um adulto pequeno. Não, é uma criança. E o apóstolo Paulo sabia muito bem quem era criança na igreja, quem era crescido na igreja, quem podia tomar leite, quem podia comer comida sólida. Ele sabia perfeitamente que a igreja era exatamente isto. E Ele virá com graça e misericórdia e nos manterá firme para todo sempre. Construa, meu irmão, uma vida que dure, e ela só é possível se estiver firmada na rocha que é Cristo Jesus. Não é firmada em dinheiro, não é em boniteza. Palavra só do Nordeste, que é beleza, viu, irmãos? No Nordeste, boniteza é beleza. Se um casamento fosse construído por beleza, aqueles artistas tidos como os belos não se separavam. Queridos, é os que separam mais rápido. São os que separam mais rápido. Não é por dinheiro, não é por beleza, não é o lugar onde você mora, nada disso. Esquece tudo isso. A diferença é se você está firmado sobre a rocha ou se construiu uma vida sobre a areia. E que Deus aplique essa palavra no seu coração e te dê uma imensa paz. E saiba que Deus entende a sua dor e Ele não te deixará, mesmo que todo mundo te abandone. Que o Senhor nos abençoe. Nós temos uma canção, não temos? Então vamos cantar ao Senhor. Depois nós vamos fazer uma oração para que Deus nos encha no seu espírito aqui nessa noite,
para que possamos nos alegrar, porque só o Espírito Santo é que pode nos trazer alegria. Não. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou. Te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço. Glória a Deus. Queridos, vamos orar nesse momento. Você que tem sentido a pressão de todos os lados, da chuva, da inundação, dos ventos, é hora de nós orarmos ao Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor está construindo em nós uma casa espiritual, e essa casa precisa estar sendo construída no lugar certo. Não construa a sua vida num pântano, mas uma vida que seja construída na rocha eterna, na rocha que nos sustenta e nos dá sustentação. Nunca desanime, os ventos vão passar. Nunca desistas, as inundações vão secar. A chuva que insiste em não cair vai parar. Mas a nossa fé permanecerá para sempre. Permaneceremos para sempre. Sempre, sempre, sempre. Ninguém nos tirará de lá. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos estar em oração por você. O inimigo muitas vezes quer nos acusar pelas nossas próprias fraquezas. Pelas nossas próprias fraquezas.
Mas toda vez que Satanás aponta o dedo para nós, o Senhor Jesus se levanta e o Senhor advoga ante o Pai e diz: olha, ele pode ser isso, mas eu estou com ele, eu dei a vida por ele. Eu tenho um pastor amado que ele gosta de falar que Abraão fraquejou algumas vezes na sua vida. Inclusive ele mentiu, ele era inseguro. Casado com uma mulher bonita mesmo de idade, ele era seguro. E Sara, durante a sua caminhada, ele dizia: não, é minha irmã, porque ele tinha medo de que fosse morto por causa dela. Mas havia algo na aliança de Abraão com Deus que era irrevogável. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, Abraão mentiu, mas ele é meu amigo, não mexe com ele, não mexe com ele, não mexe com Abraão, não mexe com Abraão, ele é meu amigo. Somos chamados amigos de Deus em Abraão, nós somos amigos de Deus, podemos até errar, mas não mexa não, ele é meu amigo, diz o Senhor. Eu tenho uma aliança com ele, eu que cuido dele. Ele é meu servo, eu sou o Senhor, servo alheio. Não julgue o servo que não é teu, é do Senhor. Isso deve nos dar paz, queridos. Isso deve nos dar paz. Essa palavra é para trazer paz ao nosso coração, muitas vezes imprensado, amargurado por certas coisas que muitas vezes fazemos e nem gostaríamos de ter feito, porque nós não temos alegria em magoar ninguém. Nós não temos. Não tem um irmão aqui que foi verdadeiramente convertido e foi lavado no sangue do Senhor Jesus, que tenha prazer em fazer algo que deixou outro triste. Eles não existem. Mas temos nossas fraquezas, como o apóstolo Paulo: quem me livrará desta condenação? Maldito homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que detesto, esse eu faço. E nós estamos assim como Paulo, fazendo coisas que não gostaríamos de ter feito. E nessa noite o Senhor está tratando o seu coração, e toda culpa que Satanás tem tentado encravar no seu coração, ela vai sair agora em nome de Jesus, e permanecerá a graça de Deus. A graça de Deus, a redenção do Senhor, que é maior do que todas as afrontas de Satanás contra nós. Nada, mas nada, nada poderá nos separar deste amor. Isso é o que mais intriga o coração maldito de Satanás. O Deus que deu o próprio Filho para morrer em nosso lugar está nos redimindo nessa noite. Está através da sua graça nos redimindo completamente. Pai, aqui estamos, Senhor. Somos, Senhor, teus filhos. Podemos ter errado, mas somos teus filhos, e essa aliança é irrevogável pelo teu sangue. E podem até tirar alguma coisa de nós, mas o Senhor nos dará a sandália. O Senhor coloca o anel no dedo, porque o Senhor continua confiando em nós. E mesmo quando Pedro negou ao Senhor, o Senhor disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Ele disse: então cuida do meu rebanho. O Senhor confia naqueles que ninguém confia, mas o Senhor continua confiando, porque Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele nos ama. Senhor, trata o nosso coração nessa noite. Senhor, trata o coração da tua igreja nessa noite. Senhor, que não haja nódoa, que não haja mácula, que não haja uma mancha, mas que tudo seja purificado com teu sangue, Senhor. E sejamos uma igreja militante contra os poderes das trevas, aonde Satanás se levanta contra ela, mas nós nos opomos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Aqui nós estamos para declarar, Senhor, que essa igreja é tua, e nada pode tirar este status da aliança que fizeste com ela. E como povo do Senhor nos humilhamos à tua presença e dizemos: Senhor, somos falhos, não somos nada, mas o Senhor é grande e é perfeito, e é com o Senhor que temos a vitória. Ficamos de joelhos para que o Senhor triunfe nas batalhas. Não queremos ganhar nada, Senhor, nós queremos que o Senhor vença por nós. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do teu Espírito Santo repouse sobre este povo aqui reunido nessa noite, e sobre todos eles, e todos os demais reunidos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Sentai só um pouquinho, meu povo santo de Deus, povo do Senhor.